Estivemos aqui na semana passada, quando foi aprovado, né, esse requerimento de urgência na comissão especial no plenário para aprovar o PL 490. E hoje nós estamos aqui para pedir a retirada do projeto de lei 490 da pauta da votação desse dia de hoje. O PL 490 representa, sim, um genocídio legislado, porque vai afetar diretamente, povos isolados. Autoriza a entrada, né, o acesso de terceiros em territórios onde vivem pessoas, povos que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, mesmo com indígenas que vivem no mesmo território. Cabe a nós lutar pela proteção dos territórios onde vivem esses povos. O 490 ainda autoriza o garimpo ilegal. E nós estamos, desde o 1º de janeiro, lutando para acabar com o garimpo ilegal nos territórios indígenas. O mundo inteiro assistiu à crise humanitária com o povo Yanomami e todo o esforço que o governo federal está fazendo para conter essa crise com a retirada dos invasores, dos garimpeiros do território Yanomami. O PL 490 ainda resgata a PEC 215, que transfere para o Legislativo a atribuição da demarcação das terras indígenas, que hoje compete ao Executivo. Nós sabemos que é urgente a demarcação de territórios indígenas no Brasil, é urgente destravar essa pauta, inclusive para a gente fazer com que o Brasil alcance os compromissos assumidos no cenário internacional de proteção ambiental, de proteção dos povos indígenas e também para conter a crise climática. Não é possível que este Congresso Nacional aprove hoje, né, e faça com que esse dia fique marcado como um legado daqueles que aprovaram contra a vida dos povos indígenas no Brasil. Esse placar aqui de hoje não vai se tratar de maioria. O 490 não é somente a tentativa de antecipar e transformar o marco temporal em lei nessa casa. Ele ressuscita ainda, assim como os companheiros mais antigos que estão aqui, a antiga PEC 215, que tenta transferir a demarcação dos territórios indígenas do Executivo para o Legislativo. Nesse momento, nós fazemos um apelo, assim como semana passada. Quem insistir votar o PL 490 serão compreendidos como os Cabrais do século XXI, nesse genocídio legislado. Nós estamos desde cedo aqui no dia de hoje, né, somando com outros movimentos sociais, com outras organizações, né, indigenistas e ambientalistas, né, nessa tentativa também de conseguir achar estratégias, né, e mecanismos de acordo com as articulações internas aqui na Câmara para tentar retirar de pauta o PL 490. A Constituição de 1988 foi clara ao delimitar novos princípios de proteção aos povos indígenas, e o PL 490 ele vai na contramão de tudo aquilo que o texto constitucional orientou. Primeiro, você fixar uma data certa para aferir a tradicionalidade da ocupação indígena. A Constituição em nenhum momento trabalhou com data certa. Pelo contrário, reconheceu o direito originário dos povos indígenas e colocou como requisito a tradicionalidade. E o próprio texto constitucional que traz esses requisitos. E entre esses requisitos não tem tempo, não tem data, mas é a forma como cada povo se relaciona com o seu território. Segundo, trata também, esse PL tenta retirar a competência para demarcar, que é do Executivo, e trazer para o Legislativo. O próprio caput do artigo 231 da Constituição Federal colocou como competência da União para fazer justamente essa demarcação e essa proteção. Então, lá no julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro relator do marco temporal desse processo que está afetado já trouxe em seu voto que o direito dos povos indígenas é uma cláusula pétrea. Então, o PL 490 é um desserviço, na verdade, é uma afronta aos direitos dos povos indígenas. E terceiro, é dizer que o marco temporal ele não traz segurança jurídica.
Muitos estão invocando o marco temporal como aspecto de segurança jurídica. Isso não é segurança jurídica, porque nós temos muitas comunidades ainda pendentes de demarcação de seus territórios. Apenas no Mato Grosso do Sul são mais de 70 acampamentos indígenas em beiras de estradas, em fundos de fazenda, aguardando a demarcação de seus territórios. E, além disso, além do marco temporal impedir a regularização fundiária desses territórios, ele também tem um aspecto retroativo. Ele abre a possibilidade para se questionar terras indígenas já demarcadas. Nós temos terras indígenas localizadas na Amazônia brasileira, que foram regularizadas na década de 90 e, com base no marco temporal, estão sendo questionadas. Então, é uma segurança jurídica para quem? Então, nós estamos aqui manifestando já o posicionamento do Ministério dos Povos Indígenas. A ministra já se manifestou e nós queremos reforçar esses aspectos da inconstitucionalidade. Muito obrigado.